Natália, eu vou silenciar o meu microfone, então você dá com a palavra agora. Tá bom. Primeiro, foi muito bom assistir as apresentações de manhã, eu acho que é legal pontuar, porque eu consegui anotar várias coisas para essa escrita agora, né, da dissertação. Meu tema é Mulheres Negras e a pós-graduação em estrito senso, percursos educacionais e estratégias de acesso. Então, na verdade, eu vou trazer um pouco sobre como está sendo formular esse trabalho, e aí eu pensei em trazer um pouco desses capítulos. A dinâmica de manhã, eu acho que foi trazer, na verdade, um tema específico, eu vou pensar como trazer isso ao longo dos capítulos, né? Então, o objetivo geral é identificar que fatores nesse percurso educacional de mulheres negras podem limitar o acesso à pós-graduação, pensando nessas oportunidades de acesso. E aí eu estou pensando na pós-graduação em estrito senso, fazendo essa diferenciação entre estrito senso e lato senso, e também analisar como gênero, raça e classe incidem sobre esses fatores. As palavras-chave são mulheres negras, mulher negra, né, pós-graduação em estrito senso, percurso educacional e interseccionalidade. Eu vou trazer um pouco sobre isso mais lá para frente. Então, é uma pesquisa qualitativa, descritiva, tem esse cunho exploratório e vai trazer algumas entrevistas semi-estruturadas. Esse é o campo que eu vou fazer a partir de setembro, na verdade, um pouco antes, né? Vão ser 3 a 4 mulheres negras, e aí mulheres negras pardas ou pretas, que são matriculadas na pós-graduação, estrito senso, que sejam de programas do campo da educação do Estado do Rio de Janeiro. A gente conseguiu mapear uns 5 programas possíveis para identificar essas mulheres nesse primeiro mapeamento, e todas em nível de mestrado acadêmico. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas entendendo que essa transição do ensino superior para o mestrado acadêmico tem uma diferença nesse impacto do percurso educacional em relação ao mestrado para o doutorado. Então, pegar esse processo do ensino superior de graduação para o mestrado tem um impacto, um significado específico para a pesquisa, pensando essas oportunidades de acesso. E, além dessas mulheres que já estão matriculadas na pós-graduação, agora eu também estou pensando em trazer mulheres que aspiraram e aspiram a entrar na pós-graduação, mulheres que não fazem parte de programas de pós-graduação, mas já fizeram processos seletivos. E aí eu vou explicar mais na frente por que essa escolha dessas outras mulheres. Primeiro, falando um pouco sobre essa revisão de literatura, muitos dos trabalhos eles vão trazer isso aí majoritariamente, principalmente a partir das ações afirmativas, sobre a presença da mulher negra do ensino superior de graduação, vou falar dessas experiências na graduação. Outros trabalhos vão falar sobre a relação dessa presença com as ações afirmativas, como esse cenário da graduação mudou, desse ensino superior, como o perfil do ensino superior muda, né, se transforma, e também sobre as experiências das docentes e dos docentes negros. Tem alguns trabalhos que vão trazer essa experiência, alguns trabalhos, inclusive, muito importantes para formular essa pesquisa, mas que não vão fazer o recorte que eu pretendo fazer nesse, que é sobre a pós-graduação, e pensando nos discentes. Então, são poucos estudos que vão trazer a dimensão da interseccionalidade e a pós-graduação, pensando nas mulheres negras. Então, isso é um dado interessante para pensar nessa pesquisa. Tem um específico que é da Gisele Pinto, que é uma dissertação que ela vai falar sobre a diferença na inserção de mulheres brancas e negras na pós da UF. Então, é um estudo muito interessante para falar sobre essa representatividade. Mas eu me basei bastante em alguns estudos da Amélia Artes, que foi doutoranda e agora é doutora em educação pela USP e trabalha na Fundação Carlos Chagas. Ela faz alguns estudos sobre essa discrepância, as desigualdades educacionais de mulheres negras na pós-graduação, e ela faz também a comparação com mulheres brancas e homens e negros e brancos. E aí, alguns estudos delas vão falar, principalmente, dessa baixa representatividade das pessoas negras na pós-graduação, e vão falar também o quanto é importante discutir sobre esse percurso até a chegada na pós-graduação, e de que forma esse estudo, que seria qualitativo, que vai falar sobre as etapas de escolarização anteriores, eles impactam nessa entrada na pós-graduação. Então, alguns estudos dela vão falar, inclusive, sobre pessoas que fizeram parte do ensino superior e depois de concluir o ensino superior entram na pós-graduação. Quem são essas pessoas? E ela usa os dados do censo, e eu vou falar um pouco mais sobre esses dados mais na frente. Foi bem interessante de manhã, quando a Mariana falou sobre a questão de raça e classe, né? Que esse tem sido um esforço que eu estou fazendo nesse primeiro capítulo, que não era o primeiro capítulo, ele ia ser
uma discussão dentro das análises, mas eu senti necessidade de trazer como primeiro capítulo, o primeiro virou o segundo, né, que eu vou falar dele depois, que é entender o que é gênero, o que é raça, o que é classe, e abrir um caminho para essa discussão, mas pensando nos estudos sobre a condição da mulher negra do Brasil. Então, é primeiro conceituar o que seriam essas categorias e discutir sobre esse dilema. Tem sido um desafio, porque quando eu vou estudar sobre mobilidade social e da população negra, alguns estudos, principalmente alguns estudos, um estudo específico, acho que é da USP, um professor da USP, ele vai falar que, na verdade, pessoas pobres, negras ou brancas, não têm diferenças na inserção e no ensino superior, na mobilidade social, ele vai fazendo algumas análises. E aí tem vários estudos que vão contradizer isso, né, e trazer outros dados sobre essa transição. E eu estava, quando vocês estavam falando sobre essa questão, né, da sobreposição de raça, tem um estudo, tem uma pesquisa, né, um livro, que é More Than Just Race, eu não sei se alguém conhece, que é deixa eu só ver o nome dele, que eu sempre esqueço. É o William Wilson, que ele vai falar sobre a vivência dele como professor em Harvard, que mesmo ele sendo um professor que é conceituado, que é conhecido, ele passa por experiências no cotidiano dele que mostram que só a vivência dentro da classe que ele passa a pertencer, né, não vai limar ele das situações de racismo que ele passa no cotidiano, nesses lugares de alta classe que ele começa a circular. Então, quando eu começo a fazer essa discussão, ela está sendo uma discussão ainda muito prematura na pesquisa, não estou fazendo toda essa discussão buscando biografia e tudo mais. Eu começo falando sobre a escravidão e é proposital, que alguns estudos que vão falar sobre mobilidade e a questão do negro na sociedade, eles esquecem o quanto foi impactante, esquecem propositalmente, né? Porque quando a gente não faz esse recorte racial, acho que aqui acabou acontecendo essa discussão, né? Eu vou postar só a frase aqui, porque aí fica mais fácil. Eu peguei uma frase da Angela Davis que fala sobre isso, né, no Mulheres, Raça, Gênero e Classe, que ela vai falar quanto é importante refletir sobre essas interseções e pensar que são categorias que têm relações múltiplas, mútuas e cruzadas. Então, ela vai criticar os movimentos de esquerda nos Estados Unidos que vão falar que classe é mais importante do que raça para discutir desigualdade social. Então, tentar fazer um pouco desse debate nesse primeiro capítulo e depois, como pensando a interseccionalidade como uma ferramenta de análise, pensar nessas mulheres que se infiltram na academia. Essa frase ela vem da Carla Cotirene, quando ela vai falar no livro Interseccionalidade, né? Quanto essas mulheres são mulheres que se infiltram nesse espaço e pensando todo o debate em torno dessa categoria. E aí eu começo a conceituar a partir das mulheres negras que vão trazer esse debate, principalmente a Kimberly Crenshaw e a Patricia Hill Collins, que é o que é a interseccionalidade e de que forma isso vai fazer um diálogo com essas estruturas que subordinam as mulheres negras dentro da academia, e principalmente nesse processo de acesso à oportunidade. Eu vou passar um pouco rápido, porque eu já vi que eu vou falar muito. Agora, a segunda parte, que seria o primeiro capítulo, esse já está bem mais desenvolvido que o primeiro, entendendo as regras do jogo, quem entra na pós-graduação brasileira. Então, na verdade, primeiro conceitual, que seria essa pós-graduação, esse panorama geral, né? Falar um pouco sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação e qual é o perfil desses alunos, né? Pensando os matriculados, os titulados, os que são titulados e os bolsistas. E depois eu falo sobre as ações afirmativas, eu vou passar só para falar dessa primeira parte, retomando esses estudos que vão falar sobre a presença a partir de raça, cor e sexo, pensar quais são os fatores que vão, de fato, trazer condições desiguais de acesso. Esse é o que eu vou tentar discutir ao longo da pesquisa de campo, né? Que fatores são esses? E os dados que se tem hoje é uma discrepância muito grande no acesso, tanto dos que são matriculados na pós-graduação, tanto dos que são titulados. E aí, fazendo esse recorte de raça e gênero, é possível perceber que os brancos ocupam esse espaço, né, muito mais do que as pessoas negras. Eu não botei aqui os dados, mas existe um dado também sobre a renda, né, de 1 a 2 salários mínimos, menos de um salário mínimo. Os grupos que são de salários mais de 2 salários mínimos, majoritariamente são brancos, que ocupam a pós-graduação, e de negros eles ocupam as duas camadas inferiores, né, que seria de 1 salário mínimo ou de 1 a 2 salários mínimos.
Então, também é outro dado relevante dentro dos dados que se tem no IBGE. Sobre os dados em específico, é importante pontuar que a maioria que vai discutir sobre esse tema da pós-graduação pontua. Tem alguns sistemas que vão fornecer esses dados da pós-graduação que não consideram a questão de raça. Eles vão falar sobre gênero, por exemplo, o Lattes, eles têm um sistema Lattes, mas eles não dão as informações, não fornecem as informações para os pesquisadores de raça, eles fornecem de gênero. Isso tem implicações sobre os dados que são produzidos, tem implicação nas políticas públicas, e aí isso também eu estou tentando discutir nesse capítulo. O segundo ponto, né, sobre a pós-graduação, ele seria, na verdade, um tema transversal, eu não ia me aprofundar nele, mas eu sentia necessidade, porque isso vai fazer a partir da literatura, né, isso vai transformar esse perfil da universidade, pensando nos dados, pensando inclusive as temáticas que são discutidas, tem muitos estudos que vão discutir como as temáticas mudam a partir das ações afirmativas, elas se ampliam, né, para pensar também sobre a desigualdade dentro desses grupos e como esses grupos também se representam a partir dessas temáticas. Então, isso entra também em uma das discussões possíveis para falar sobre a pós-graduação. E deixa eu só ver aqui o que eu ia falar sobre. É importante pensar também nesse ponto da pós-graduação as variações que existem sobre as áreas de conhecimento, as variações por região e as variações pelos programas que adotam a pós-graduação, ações afirmativas. A Ana Venturini ela vai fazer uma pesquisa pelo GEMA, né, aquele programa, aquele grupo que fala sobre ações afirmativas aqui no Rio, que eles fazem alguns estudos que vão explicar, por exemplo, que programas das áreas das ciências exatas, né, exatas e biológicas, adotam menos ações afirmativas e também são os programas onde existe um número menor de professores negros compondo os colegiados, né, da pós-graduação e discentes negros. Então, isso tem um impacto também nessa relação que ela aponta e também fazendo a variação por região. Norte e Nordeste são as regiões, né, que tem menos programas de pós-graduação e que apresenta algumas variações, inclusive em quais os tipos de políticas que eles apontam. Mas a maior parte, na verdade, todos os programas, as pesquisas que vão falar sobre a pós-graduação e as ações afirmativas falam desse salto que existe nas pós-graduações brasileiras após todos aquelas medidas, políticas indutoras, né? Do Distrito Federal, a aprovação do Supremo, enfim, essa é a discussão dentro desse lugar. E o capítulo 3 é o que realmente vai ser desenvolvido só a partir da pesquisa de campo, né? Eu já consigo identificar a partir da literatura alguns possíveis fatores, mas de fato eu vou ter que articular eles junto com a pesquisa de campo e esse mapeamento. Então, o primeiro momento seria falar sobre essas escolhas metodológicas, instrumentos, como foi a pesquisa de campo e como vai ser esse processo de análise. E a parte da análise em si, eu tento articular não diretamente, mas com base um pouco nesse trabalho que me deu a inspiração para a pesquisa. Acho que é importante falar, porque eu esqueci de falar isso no início. Por que eu quis pesquisar sobre percurso educacional de mulheres negras na pós? Na graduação eu já tinha feito um pouco dessa discussão, mas eu falei sobre mulheres cotistas da UERJ, e eu tinha vontade de falar sobre a pós, primeiro motivada pela história da minha família. Na minha família, por parte de mãe, são 4 mulheres negras e um homem negro, que são os meus tios, e todos eles, de alguma forma, alcançaram um espaço no mercado de trabalho e na educação que se assemelham em relação à renda. Mas no percurso educacional foram percursos totalmente diferentes, mesmo com uma criação muito semelhante. Então, por exemplo, pensando nas minhas 3 tias, que são mulheres negras, as 3 fizeram graduação, uma fez pós-graduação. O meu tio, que era um único homem, foi para o Exército e tem uma carreira consolidada no Exército. E a minha mãe foi a única que não fez pós-graduação. Ela terminou, eu falo isso um pouco na introdução, ela terminou o ensino médio pelo Enem, depois de muito tempo já ter criado 3 filhos. Fez um curso de formação de professores, começou a trabalhar na prefeitura como assistente de sala de aula, auxiliar, e agora é professora de sala de aula. Então, ao longo dos anos, ela foi se profissionalizando e agora vai fazer graduação, né? Vai aplicar para fazer graduação em pedagogia. Então, ela seguiu um percurso diferente dos irmãos, né?
Isso, obviamente, analisando dentro da pesquisa anterior, me deu muita vontade de pesquisar mais sobre isso e entender um pouco sobre isso a partir de outras narrativas. E a segunda motivação vem de um livro que é Porque Uns e Não Outros, de Jailson Silva, que ele vai falar sobre jovens da Maré que têm percursos educacionais que levam eles a acessar a graduação e porque outros estudantes não conseguem, porque outras pessoas da Maré não conseguem, porque outros jovens de territórios periféricos não conseguem. Esse é um pouco do estudo dele, mas tem algumas diferenças metodológicas, até mesmo na escolha. Por exemplo, ele não discute raça diretamente, ele vai discutir sobre pertencimento com território, pertencimento de classe, mas não vai discutir raça. Inclusive, na pesquisa dele, ele fala que ele pesquisa, eu acho que não tem nenhuma pessoa negra que ele vai entrevistar, são entre 16 a 20 pessoas, nenhuma delas são pessoas negras, têm origem no Nordeste, mas não são pessoas que fazem parte desse grupo social, então tem uma diferença, inclusive, no perfil, mas essa é a discussão, mais ou menos, que eu tento buscar. Então, não sendo uma conclusão, porque, na verdade, de fato, não existe, é mais um pouco de algumas hipóteses, né, iniciais, que nessa pesquisa eu tenho a necessidade não somente de denunciar os fatores que produzem esse distanciamento e o silenciamento das mulheres negras na instituição de ensino superior, então pensando no racismo institucional e todas essas questões, mas também reconhecer quais são os caminhos que fizeram ela chegar até lá. E aí eu uso a frase da Cotirene, caminhos transgressores que foram pavimentados por essas mulheres que foram infiltradas na academia, né? Como elas entram nesse espaço. E aí pensando também que elas constroem nessa trajetória estratégias criativas que articulam essa rede de apoio que elas têm, assegurando condições favoráveis de acesso e permanência, bem como a visibilidade e a sustentabilidade do trabalho intelectual. Inicialmente, eu tenho pensado discutir sobre o antes, durante e depois do processo seletivo para pós-graduação, mas, de alguma forma, ele vai pegar também como essas mulheres vivenciam esse espaço na pós-graduação depois que entram. Não vai ser aprofundado, mas ele vai estar dentro do debate. Então, como elas garantem essa sobrevivência dentro do meio acadêmico, principalmente pensando quanto elas são desvalorizadas, como o trabalho dessas mulheres são desvalorizadas. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu passei do tempo, mas vou tirar aqui. Não passou do tempo, não. Foi Tá. bem, né, precisa aí a apresentação. Então, pode começar. Primeiramente, é um prazer, como eu já falei desde o início, estar aqui. Eu estou aprendendo, compartilhando muitas experiências com vocês. E, então, eu preparei um PowerPoint, tentei ser o mais simples possível para que a gente possa dialogar mais do que, porque o tempo é curto, né? E é isso mesmo. Então, eu estou afiliada a todos essas inserções aí, e eu, na verdade, fiz questão de colocar, porque isso fala um pouco da minha trajetória, né? Então, assim, do lugar de onde eu estou, né? Eu estou numa faculdade de educação, numa universidade que tem uma política inclusiva muito forte, né? Muito relevante, né? E onde eu me deparei com uma diversidade étnico-racial, social, né, de gênero, culturalmente falando, muito grande, e eu, de fato, nunca tinha lidado com uma universidade onde isso fosse algo considerável, né? Considerável, né? A gente vivencia a diversidade nessa universidade, né? Estou na Faculdade de Educação, né? No Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e também integro dois programas de pós-graduação. Comecei no programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, e recentemente eu entrei para o programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, né? Esse é um projeto financiado pela FAPERJ. O mais importante aqui para mim, quando eu estou falando sobre isso, principalmente sobre as inserções institucionais, é essa conjugação entre educação e saúde, né? A maneira como eu estou construindo a minha trajetória, ela vai consolidando esse trabalho que eu tenho tentado organizar
pensando educação e saúde ao mesmo tempo, né? Não de forma complementar, mas são campos diferentes, mas que dialogam e conversam. Então, esse projeto, né, ele, na verdade, é um projeto de pesquisa intitulado, né, ele faz parte, né, trazer a dimensão da Fátima Oliveira, da médica Fátima Oliveira, é um recorte que eu estou fazendo dentro de um projeto maior que se chama História Intelectual de Mulheres Afrodescendentes nas Ciências Humanas, nas Américas e no Caribe, Raízes, Rotas e Epistemologias, né? E basicamente, bem em linhas gerais, são 2 objetivos desse projeto: identificar e documentar a história intelectual de mulheres afrodescendentes de regiões das Américas e do Caribe entre os séculos 20 e 21 nas ciências humanas, entendendo essa perspectiva de ciências humanas, estendendo inclusive a mulheres que, como a Fátima, por exemplo, fazem parte de uma área de ciências médicas. Por quê? Porque vocês vão ver que ela tem uma interface muito grande com as ciências humanas, né? E com as ciências sociais, mas, sobretudo, com as ciências humanas numa perspectiva mais ampla. E uma outra questão importante para mim é que esse grupo de mulheres aos quais a gente está se debruçando, identificando, é importante que seja um grupo que, além de ter uma inserção como acadêmicas, como cientistas, elas também atuam ou atuaram, né, sob uma perspectiva ativista, né, a partir de instituições acadêmicas, então, ou instituições que podem ser hospitais, escolas, fundações de natureza de pesquisa, né, institutos, para além da própria universidade, no sentido mais específico, né? Então, atuando desses lugares, ou interconexão, né, interrelação com esses lugares, elas também apresentam uma característica que é a interlocução com os movimentos sociais, sejam os feminismos, né, nas suas várias expressões, ou movimentos negros, né, movimento de mulheres, enfim, de um modo geral. Então, eu estou trazendo a Fátima para poder um pouco o que eu estou explorando nesse momento com o projeto da Fátima. Discutir a partir da história intelectual da Fátima Oliveira, da médica Fátima Oliveira, né, que também é feminista, que é ativista negra, feminista ativista negra, aspectos epistemológicos e do plano de interlocução com os movimentos sociais femininos, né, e, em especial, os movimentos negros e também outros coletivos de mulheres, né, e, em particular, que evidenciem similaridades e diferenças também, porque essa é uma questão importante dos estudos da diáspora, está sempre olhando para povos, né, descendentes de africanos, mas pensando o que tem de similar e o que tem de diferenças. É uma metodologia importante. Então, basicamente, olhando aí, eu trouxe um recortezinho de quem é, né, de quem é Fátima Oliveira, né? Ela viveu entre 1953 e 2017, né? Eu coloquei esse percurso, né? Esse título, Percursos, o Pessoal é Político, porque essa questão do pessoal é político é muito importante para nós, do ponto de vista do feminismo, né? O feminismo negro tem construído essa ideia do feminismo negro enquanto que experiências pessoais vivenciadas pelas mulheres negras, aqui no sentido de pensar as mulheres negras, não está só no plano do pessoal, da experiência pessoal, mas também espelha, né, implica em uma vivência que, para além, que é coletiva, né, ou seja, as formas de opressão vivenciadas pelas mulheres negras
elas apresentam situações que são compartilhadas, né? Situações de opressão como racismo, sexismo, homofobia, transfobia, dentre outros, tá? Então é um pouco essa questão aí. Eu estou aqui buscando uma informação, mas tudo bem. Sobre que eu queria ter acesso aqui para poder... Mas, enfim. Então, a Fátima, ela é médica, feminista, emancipacionista e escritora, como alguns a chamam, né? Ela nasceu no município de Graça Aranha, Maranhão, em 1953. Ela faleceu aos 63 anos, como está aí, né? Em 2017, e esse ano ela completaria... na verdade, 66, né? Eu botei 68, 67, perdão, mas seria 66 anos, né? A Fátima, ela é filha de mãe negra e pai branco, né? E ela relata que ela vai assumir a negritude dela durante o curso de medicina. Vocês estão me ouvindo? Alô? Escutamos bem. Ah, tá. Pensei que vocês não estavam me ouvindo. Porque fica essa impressão de que você não está vendo, e você acha também que a gente não está ouvindo, mas a gente está vendo e ouvindo bem. Exatamente. Perfeito, exatamente. Então, ela assumiu a negritude durante o curso de medicina no Maranhão, né? Não tem um livro específico sobre a história da Fátima Oliveira, mas a importância dela é tão grande que existem uma série de entrevistas, de relatos sobre ela. Então, eu estou coletando, inclusive junto com a Natália, levantando a história intelectual da Fátima, né? Mas é interessante perceber aí, quando ela diz esse dilema que muitas mulheres negras, por serem... né, por virem de relações interraciais, né, essas dificuldades. Eu tenho que ler mais sobre essa questão, mas nesse depoimento que ela dá, ela fala sobre, nessa fonte, ela fala sobre isso, né? Então, ela vai assumir a negritude dela no curso de medicina, durante a experiência dela com o curso de medicina do Maranhão, que tinham 60 alunos, aqui não é sexto alunos, aqui era 60 alunos, saiu aqui na hora de digitar. Eram apenas 3 pessoas negras, incluindo ela. Ela teve 3 filhas e um filho, e 2 netas e um neto. Eu acho essas informações da experiência pessoal muito importante, né? Já desde a infância também, nessa fonte que eu busquei da Fátima, ela vai relatar que ela já vivenciava situações, né, como uma criança negra, vindo de uma família negra, né, birracial, mas negra também, com racismo, e uma questão que ela vivencia, que é a vulnerabilidade das mulheres negras em relação à saúde e direitos sexuais e reprodutivos, né? E aí eu sinalizei mortalidade materna, que sempre foi uma preocupação muito grande dela e da militância dela. Temas como aborto, mortalidade. Ela narra, nessa fonte, ela narra para a entrevistadora dela uma situação que ela viveu quando ela tinha 8 anos de idade, onde ela ficou da janela, lá em Minas, onde ela nasceu, vendo... Minas não, perdão, no Maranhão, onde ela nasceu, que ela já teve uma passagem em Minas Gerais também, por isso que as coisas vão... Minas ou Belo Horizonte, são muitas informações que a gente vai manipulando, mas acho que é Belo Horizonte, perdão. Então, ela relata que ela ficou muito tocada aos 8 anos com uma cena que era um cortejo de sepultamento da mãe de um coleguinha, né? Então, ela já vem marcada pelo que ela vai assumir como vida, né, profissional e acadêmica, né? E aí isso é muito interessante. Por isso também essa questão de eu tentar explorar essa coisa do pessoal e político, né? E na adolescência, né, fruto dessa experiência dela, ela vai integrar a juventude operária católica, militando na pastoral da mulher marginalizada. E aí eu desloquei lá eu estou usando uma fonte, como o tempo é curto, eu estou usando uma única fonte. Essa fonte é do blog, né, da escritora e blogueira Fernanda Pompeu, né, e ela fez essa entrevista com ela em 2005, porque ela tinha um trabalho de registrar, documentar perfis de mulheres, né,
mulheres que se destacavam, né? Então, ela disse que ela, já na adolescência, ela trabalhava com as prostitutas, o grupo trabalhava, né, com as prostitutas, agendando consultas médicas, arranjando escola para os seus filhos, recolhendo alimentos e roupas, e aí ela dizia, né, tentávamos dirimir o preconceito contra elas. Então, vejam como interessante. E a partir dessa experiência, e também de uma outra experiência, que eu vou passar mais abaixo, que ela vai se percebendo e vai criando essa ideia do caminho, né, do percurso dela, do diálogo com a ciência, o feminismo e a luta antirracista. E aí, isso definitivamente esse insight vai se consolidar a partir de 1975, né, que era o Ano Internacional da Mulher e da década dos direitos, e por consequência disso, da década dos direitos da mulher, né, houve, dentre as comemorações, ergueu-se, né, o busto de Maria Firmina dos Reis, que viveu entre 1825 e 1917, uma mulher negra, e esse busto foi erguido na Praça Central da capital de São Luís, né, do Maranhão. Maria Firmina foi a primeira romancista negra do país, né? Naquele dia, Fátima, então, vai definitivamente ter esse insight que ela coloca nessa entrevista que ela dá, e onde ela percebe essa junção e começa, então, a consolidar isso que já estava, essa questão que já estava presente na vida dela, né, desde a infância. Em 2002, né, ela é eleita como secretária executiva da Rede Feminista de Saúde, a primeira negra do cargo, né? Um dos momentos que eu diria que auge de seu reconhecimento dentro da ciência dos movimentos negros de mulheres, né? Ela já vinha construindo uma notoriedade no campo, né? Mas a Rede Feminista consolida de saúde, consolida é um dos lugares onde ela vai, das inserções, ela vai consolidar isso. Outro momento importante que também está ligado é a criação de um grupo de trabalho para a elaboração do programa de anemia falciforme do Ministério da Saúde. A Fátima, ela era uma militante importante da questão da saúde da população negra e das mulheres negras em específico, né? Ela construiu, ela tem livros e artigos e textos escritos em blogs, em uma série de lugares da mídia, né, onde ela vai falar sobre as doenças étnico-raciais, né, trazendo basicamente o que eu coloco aqui como a gente para pensar, né, a população, a sociedade civil brasileira e o Estado brasileiro a pensar políticas públicas de saúde com especificidade étnico-racial. Ela é fundamental nesse campo, né? E uma questão importante dentro desse cenário mais amplo de políticas públicas de saúde com especificidade étnico-racial, a Fátima Oliveira ela vai se dedicar à bioética, ela vai se dedicar à biossegurança, a transgênicos, em especial à bioética, né? E aí a bioética se torna para ela, né, crucial, né, porque ela encarava a bioética como um campo dos direitos humanos, né, que evidenciava uma série de questões de violação dos direitos humanos de pessoas negras, né, e das mulheres. É uma oportunidade, dizia ela, de popularizar as descobertas científicas e humanizar o atendimento médico. Foi-se o tempo em que os médicos falavam e os pacientes não perguntavam nada, né? Porque a bioética, ela tem uma ligação muito grande, na verdade, a questão principal da bioética é trabalhar, é refletir sobre valores, né? Sobre a ética, sobre valores, sobre os problemas morais relacionados às escolhas, né? Escolhas que as pessoas fazem baseada em valores, né? Em valores que podem ser valores da perspectiva mais pessoal, da formação, né? Do indivíduo, valores que refletem perspectivas de grupos, né? Valores que refletem perspectivas institucionais. Então, a bioética vai tratar disso, né? Vai identificar e vai analisar problemas da ordem morais, né?
E aí, já caminhando para fechar, é nesse sentido que a trajetória, né, toda a história da Fátima, ela me ajuda a consolidar uma construção de um conhecimento entre educação e saúde. Então, a minha perspectiva tem sido, desde então, trabalhar com bioética, feminismos, né, porque os feminismos eles são plurais, mesmo aqui eu estou pensando muito no feminismo negro, mas aberta certamente ao diálogo com outras formas de feminismo, até porque quando a gente, se eu rapidamente, a gente vê aqui, ó, que a Fátima, ela vai trabalhar na rede feminista de saúde. Então, ela não vai lidar só com mulheres negras, na verdade, ela vai lidar com todo um conjunto de mulheres de distintos grupos de mulheres que vão atuar na área da saúde, na área dos direitos humanos e que não compreendiam só mulheres negras. Então, são distintos grupos de mulheres com identidades diferentes, perspectivas de inserções na sociedade diferentes, e isso é muito importante. Mas ela sempre se afirmou como uma mulher negra e como alguém que tem um olhar específico para a questão negra, para as políticas públicas de saúde, com especificidade em recorte étnico-racial, né? E aí, então, voltando para cá, então, esse é o meu, a minha construção, esse projeto está em construção, né? Onde eu estou juntando essas três questões a partir desse diálogo que eu estabeleci com a Fátima Oliveira. Então, a minha proposta é explorar criticamente a educação e a saúde em diálogo, tá? E a bioética como um campo epistemológico multi e interdisciplinar e como movimento social, né? À luz de uma perspectiva de formação antirracista e feminista, baseada em epistemologias produzidas por intelectuais da diáspora africana e representativos de outros movimentos insurgentes, em particular constituídos por mulheres, mas não só mulheres, né? Movimentos na luta pela identidade de gênero e a orientação sexual, também, né, outros que não mulheres, e outros que não mulheres que se pautam por uma escolha heteronormativa, também está no meu horizonte que esses grupos sejam incorporados também nessa discussão que faz todo sentido. Essa proposta também tem como pano de fundo a busca por construir uma reflexão sobre a correlação entre bioética, as relações étnico-raciais e racismo. Eu considero isso fundamental. Então, assim, para além de discutir num panorama mais amplo o feminismo, né, dentro da perspectiva de bioética, relações étnico-raciais e racismo, eu também isolo bioética, relações étnico-raciais e racismo, né? Porque eu tenho uma perspectiva, como está aqui embaixo, para finalizar, que é a identificação e análise de problemas morais relacionados aos conflitos étnico-raciais e a vigência do racismo, né? Seja ele olhando essa sobre a perspectiva per si, né? Ou em diálogo com saúde e com educação, ou com educação, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que é isso que por agora eu posso compartilhar com vocês dessa temática, e também porque, terminando aqui com esse início aqui, esses percursos, né, é muito importante perceber como o percurso da Fátima, os percursos da Fátima, né, sobretudo nessa perspectiva do pessoal político, como eles se cruzam com a minha própria trajetória, né? Por isso que eu digo que eu me encontrei, né? Por isso que eu digo que eu me encontrei. Tá bom? É isso. Ótimo, Sônia. Eu acho que as duas cumpriram muito bem o tempo, então nós estamos aí com uma boa margem, né, para questões. Então, vou pedir que quem tiver questão se inscreva aqui no chat, porque aí eu vou coordenando. Tá bom? Vamos fazer da mesma forma como fizemos de manhã, né? Um bloco de 3 perguntas, e aí, se a gente tiver tempo, a gente abre para mais.